Vamos de Palavra de Deus, capítulo 48, 48º capítulo de Jeremias. Jeremias, vem então, já que você quer ver no colo, pronto. Vamos lá, eu fiz 2 vídeos, né? Agora vai ser o 3º vídeo. Provavelmente terá mais um que são, deixa eu ver aqui, são 47 versículos. Então o último terá 7 versículos. Farei agora do 20º ao 30º, né? 21º ao 30º. De 10 em 10 versículos, ok? Até acabar o capítulo 48 de Jeremias. Vamos lá. 21º capítulo de Jeremias. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. É isso, vamos lá. 21º versículo de Jeremias 48 começa assim. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina e sobre Olom e sobre Jaza e sobre Melfiate. Deixa eu ver. É isso mesmo. Melfate, né? Melfate. Tá, o 22º fala assim. E sobre Dibon, Dibon, isso é tudo cidade, nome de cidade, né? E sobre Nebo, e sobre Bet-Dibla, ó Senhor, à noite sem óculos de leitura, Diblataim, né? Bet-Diblataim. Exatamente isso, Bet-Diblataim. 23º. E sobre Kiriataim. E sobre Bet-Gamul. E sobre Bet-Meon. 24º. E sobre Queriote e sobre Bozrá, é B-O-Z-R-A, Bozrá. E até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. 25º versículo fala assim. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. 27º fala assim. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura, foi achado entre ladrões? Porque então, desde que falas dele, te iras? Vê se é isso mesmo. Não é te iras, não. Porque então, desde que falas dele, te ris? Ri, né? É isso mesmo. É uma pergunta até, né? O 28º. Deixai as cidades
e habita. Deixai as cidades e habitai no rochedo. Ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. 29º e penúltimo desse vídeo fala assim: ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. 30º e último versículo desse vídeo fala assim: Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. É isso, né? O último versículo deste vídeo. E após farei o 31º até o 40º, ok? Mais um vídeo, né? Logo eu volto fazendo mais um vídeo desse. Quero falar um pouco aqui a respeito do... Eu fiz um vídeo agora há pouco, né? Com 10 versículos. E falei da idade de Cristo, né? E gostaria que também nesse vídeo você, se não viu o outro, né? Está vendo só esse, me dissesse qual é o capítulo e versículo da Bíblia, ou qual é a carta, ou qual é a passagem bíblica que você vê a idade de Cristo. Não há. O número 33 é usado pela maçonaria. Numerologia. Não tem na Bíblia nenhuma especificação da idade de Cristo quando morto. Então, sendo assim, fica difícil a gente não acreditar que a maçonaria está no sistema religioso, ok? Você não vê em parte alguma da Bíblia a idade de Cristo. Então é uma heresia falar sobre isso, pois não há provas sobre isso, ok? Não há escritura sobre isso. Assim como não há uma data específica da sua morte, né? E mesmo assim comemora-se em 25 de dezembro, não sei por que motivo, muitas pessoas, né? Aqueles que conhecem a verdade não comemoram mais. Aqueles que conhecem a verdade não têm o Natal, né? Não tem o Natal como algo relacionado, né? Pois sabe que é uma festa pagã. Sendo assim, você não pode comemorar uma data e dizer que ela refere-se a Cristo, né? Pois é uma mentira. Quando ela não é verdade, não é provada, é uma mentira. Então, nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Sendo assim, né? Além do dízimo que não existe, além do templo, que é um erro, foi um erro, começando por Davi, né? Que não entendeu o profeta Natan, né? Quando o profeta Natan falou que Deus disse para não construir templo nenhum, e teimando o filho de Davi, né? Salomão, construiu esse templo de pedra que não era para ser construído. Coabitou com 1000 mulheres, dessas mulheres, cada uma que servia a um deus, adorava a um deus. Sendo assim, Salomão teve 1000 demônios. Tanto é que seu livro, né, foi proibido. O livro proibido de Salomão. Procurem lá, pesquisem sobre o livro proibido de Salomão. Vocês vão ver. Sendo assim, nós precisamos rever
em que acreditamos. Se é em Jesus, quando ele fala, não adorarão no monte, e não adorarão apenas em Jerusalém, mas sim em qualquer lugar que esteja. Quando ele fala isso, a gente precisa entender que não há local para se adorá-lo, pois o Espírito Santo está dentro de nós. Deus está dentro de nós, dentro do nosso coração. Você sabia que o coração da gente tem neurônios, assim como o intestino? Mais do que a própria mente, mais do que o cérebro? Então, a gente precisa rever muita coisa a respeito de fé, a respeito do que cremos, né? Parar de ir à igreja de pedra e entender que nós somos a igreja. E ler e entender Atos 17, 24, quando se fala no versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, onde ele habita? Ele habita em templos feitos por Deus. Quem são? Nós. Os que cremos em Cristo. Os que acreditamos em Deus. Então, não adianta vir esses lobos vestidos em pele de ovelhas, dizendo ser pastores, que também não existe pastores. O único pastor é Jesus. Haverá um pastor, né, e uma igreja, que somos cada um de nós, e não um prédio de pedra. E esses lobos que ficam tirando a lã das ovelhas nesses templos vão pagar muito caro. Aqueles que não conhecem a verdade precisam começar a se interessar em conhecer. Pois se estiverem indo, mesmo que dizendo não conhecer, Deus conhece o coração. Se você já sabe e tem no seu coração de que isso é verdade, de que nós somos o templo, e continua para não chamar a atenção das outras pessoas e para não ser criticado e não ser cancelado, continua indo para esses templos, contribuindo com R$1 que seja, ao invés de ajudar um pobre, que é a legítima igreja, ajudar a viúva e o órfão, ao invés de ficar colhendo o dízimo dessas pessoas, quem vai julgar é Deus. Nós julgamos no sentido de falar que está errado, né? Esse é um outro engano que falam, né? Não julgai para não ser julgado. Então eles usam muito essa palavra para mentir, para enganar. O julgar que se referimos é julgar errado. Isso nós julgamos errado, nós julgamos que está errado. Mas quem fará o julgamento final é Deus, né? A respeito do que fazer com essas almas que mentem, né? Então, parem de tentar enganar as pessoas. Parem de ficar jogando os filhos de Deus contra os filhos de Deus, um contra os outros, né? E tentar prender essas pessoas no físico e não deixar elas acessarem o espiritual. Não entram e não deixam ninguém entrar. Essa foi a palavra de Jesus para essas pessoas que fazem comércio. Usam um espaço físico dizendo ser aquele único espaço de Deus e comercializando a fé. Isso tudo será cobrado por Deus. Julgar ser errado nós julgamos. Nós, filhos de Deus, julgamos. Julgamos ser errado. Mas o julgamento a respeito do que fazer com essas almas que fazem isso vem de Deus, virá de Deus. Não de nós. Nós apenas levamos a verdade. Eu levo só a verdade. Ok? Então fiquem com essa palavra. Logo eu volto com mais um vídeo a respeito de Jeremias 44. Logo eu chego nos evangelhos. Ok? Fiquem com Deus.